Nas celas superlotadas do presídio do Roger, em João Pessoa, germinava uma das mais perigosas e destrutivas organizações criminosas do Nordeste brasileiro. A Al-Qaeda, nome que deriva de uma corruptela do grupo extremista Al-Qaeda, representa um câncer social que emergiu do caos do sistema carcerário paraibano, explorando as condições precárias para estabelecer um império do terror baseado no tráfico de drogas e na violência extrema. Inspirada na brutalidade simbólica do terrorismo internacional, esta facção criminosa adotou desprezível e irresponsavelmente a imagem de Osama Bin Laden como ícone, embora desprovida de qualquer conotação religiosa, transformando-se numa ameaça devastadora que hoje aterroriza comunidades e destrói famílias em todo o estado da Paraíba. A formação da Al-Qaeda está intrinsecamente ligada à deterioração do sistema prisional nordestino e ao perigoso vácuo de poder que criminosos exploraram nos presídios da região. Roosevelt Antônio da Silva, conhecido como Miramar, André Quirino da Silva, Ufão e Genildo Fábio Crispim, apelidado de Pinino, foram os responsáveis por arquitetar essa nefasta organização criminosa. Esses indivíduos, confinados nas mesmas celas, onde a esperança de ressocialização havia muito sido abandonada pelo Estado, optaram pelo caminho mais destrutivo possível, a criação de uma estrutura hierárquica rígida baseada na intimidação, violência e controle territorial através do terror. O que inicialmente poderia ter sido uma oportunidade para reflexão e mudança de vida, se transformou em uma escola do crime, onde códigos de conduta criminosos foram estabelecidos com base na lealdade cega, disciplina militar e brutalidade extrema. A facção cresceu como uma praga, espalhando-se pelos pavilhões prisionais e posteriormente transbordando para as ruas, onde passou a recrutar jovens vulneráveis e adolescentes, perpetuando um ciclo vicioso de violência que tem devastado famílias e comunidades inteiras. Paralelamente ao surgimento da Al-Qaeda, desenvolveu-se sua principal rival, a igualmente criminosa facção Estados Unidos, criada nos anos 2000. Esta rivalidade destrutiva foi concebida de forma perversa para simular um conflito inspirado na chamada Guerra ao Terrorismo americana, demonstrando o total desprezo desses criminosos pela vida humana e sua capacidade de transformar tragédias internacionais em justificativas para espalhar ainda mais violência e sofrimento nas comunidades nordestinas. Inicialmente, a Al-Qaeda operava como intermediária no tráfico de drogas, comercializando entorpecentes fornecidos pelo primeiro comando da capital, a notória Organização Criminosa de São Paulo. No entanto, essa relação criminosa deteriorou-se drasticamente em 2010, quando membros da Al-Qaeda cometeram o assassinato covarde de um integrante do PCC no bairro São José, em João Pessoa, sem qualquer autorização da cúpula paulista. Este ato bárbaro não apenas rompeu a aliança entre as facções, mas também marcou o início de uma era ainda mais violenta e independente para a organização paraibana. O rompimento com o PCC forçou a Al-Qaeda a buscar novas fontes de abastecimento de drogas e armas, levando-a a estabelecer conexões perigosas com cartéis internacionais da Colômbia e Bolívia, além de estreitar laços criminosos com produtores de maconha do chamado Polígono da Maconha, em Pernambuco. Estas alianças internacionais representaram um salto qualitativo na capacidade destrutiva da facção, que passou a ter acesso a armamentos de guerra e drogas de alta pureza, intensificando ainda mais o poder de corrupção e violência exercido sobre as comunidades. Em 2017, a já fragmentada estrutura criminosa da Al-Qaeda sofreu uma cisão interna devastadora, dando origem à Al-Qaeda-RB, também conhecida como Al-Qaeda do Rio de Janeiro, devido às alianças estabelecidas com o Comando Vermelho Carioca. Esta dissidência durou até 2019
e foi liderada por criminosos como Robson Machado de Lima, conhecido pelo apelido repugnante de Rô Psicopata, e José Roberto Batista dos Santos, o Betinho. Estes indivíduos, mesmo presos, continuaram a orquestrar atividades criminosas, negociando alianças perigosas que aumentaram exponencialmente a violência urbana na região. A situação tornou-se ainda mais caótica em 17 de julho de 2019, quando surgiu a denominada Nova Al-Qaeda como uma dissidência da versão anterior. Esta nova encarnação da organização criminosa emergiu após a expulsão de líderes acusados de traição, consolidando-se rapidamente como a vertente mais violenta e destrutiva da facção. Comandada pelo criminoso Francinaldo Barbosa de Oliveira, conhecido como Vaqueirinho, a nova Al-Qaeda estabeleceu uma estrutura ainda mais perversa, com 15 conselheiros coordenando atividades criminosas nas principais cidades da Paraíba. Entre os nomes que mancharam a história recente da criminalidade paraibana estão Jonathan Ricardo de Lima Medeiros, o Dom, diretamente envolvido na expansão destrutiva do Comando Vermelho na região, e Marcílio Carneiro Melo Júnior, conhecido como Rato, preso em operações policiais que revelaram a extensão do poder corrupto da facção. A mobilidade criminosa desses líderes ficou evidenciada quando Júnior Pitoco, conselheiro da nova Al-Qaeda, foi capturado em São Paulo em dezembro de 2024, demonstrando como essa organização criminosa espalha sua influência nefasta muito além das fronteiras nordestinas. As atividades criminosas da Al-Qaeda constituem um catálogo completo dos piores aspectos da criminalidade organizada brasileira. A facção está profundamente envolvida em tráfico de drogas em larga escala, homicídios brutais, assaltos violentos, extorsões sistemáticas, torturas desumanas e rebeliões prisionais que colocam em risco a vida de agentes penitenciários e outros detentos. Particularmente condenável é sua participação no chamado Novo Cangaço, uma versão moderna e ainda mais violenta dos antigos bandidos do sertão, realizando assaltos espetaculares a bancos, agências dos Correios e carros fortes que aterrorizam populações inteiras. Um dos aspectos mais repugnantes da atuação da Al-Qaeda é sua estratégia de marketing criminal através das redes sociais. A facção utiliza plataformas como o YouTube para divulgar vídeos e músicas que celebram suas ações criminosas, fazendo apologia à violência e glamorizando a vida no crime. Esta propaganda criminosa é particularmente perigosa porque atinge diretamente jovens e adolescentes vulneráveis, seduzindo-os com uma imagem distorcida e romantizada da criminalidade que oculta a realidade brutal de morte, prisão e destruição que inevitavelmente acompanha essa escolha. Além da propaganda digital, os criminosos da Al-Qaeda impõem códigos de conduta terroristas nas comunidades sob seu controle, pintando regras em muros que proíbem roubos locais ou o uso de drogas na frente de crianças. Embora essas regras possam parecer ter algum aspecto positivo, elas representam, na verdade, a usurpação criminosa do poder público e a imposição de uma lei paralela que subverte completamente o Estado de Direito. Estas ações demonstram como os criminosos tentam se apresentar como protetores das comunidades, quando na realidade são os principais responsáveis pela violência e degradação social que assola esses territórios. Os membros dessa organização criminosa se identificam através de tatuagens grotescas de palhaços ou do personagem Chucky, do filme Brinquedo Assassino, símbolos que refletem a mentalidade perturbada e a total ausência de valores humanos que caracteriza esses indivíduos. Esta simbologia macabra não é apenas uma forma de identificação,
mas também uma estratégia de intimidação psicológica que busca aterrorizar rivais e comunidades através do medo e da associação com imagens de violência e horror. A organização criminosa adotou uma estratégia perversa de pulverização do poder em diferentes territórios, supostamente para reduzir assassinatos perto de pontos de venda de drogas e evitar a atenção policial. Esta tática, inspirada nas estratégias do primeiro comando da capital, demonstra o nível de sofisticação alcançado por esses criminosos, que estudam e adaptam métodos de outras organizações criminosas para maximizar seus lucros ilícitos e minimizar os riscos de captura. As rivalidades da Al-Qaeda constituem um mapa da violência que tem ensanguentado o Nordeste brasileiro nas últimas décadas. Sua principal rival continua sendo a facção Estados Unidos, com disputas territoriais sangrentas, concentradas principalmente em João Pessoa. Embora a Al-Qaeda tenha conseguido superar a Shamkepais em termos de poder e influência, relegando esta última a poucos bairros e pavilhões prisionais, essa vitória criminosa significou apenas mais mortes, mais famílias destroçadas e mais comunidades aterrorizadas pela violência das disputas territoriais. O conflito com o primeiro comando da capital, iniciado em 2010, intensificou-se ainda mais com as tentativas de expansão da Al-Qaeda para o Ceará, estado tradicionalmente dominado pela facção paulista. Estas ameaças diretas ao PCC, em território cearense, representam uma escalada perigosa que tem potencial para desencadear uma guerra entre facções de proporções ainda mais devastadoras, com consequências imprevisíveis para a segurança pública em todo o Nordeste. O rompimento com o Comando Vermelho, ocorrido entre 2016 e 2017, adicionou mais uma camada de complexidade e violência ao cenário criminoso nordestino. Dissidentes que se uniram ao CV após o rompimento têm sido responsáveis pelo aumento exponencial da violência na Paraíba, transformando o estado em um verdadeiro campo de batalha, onde inocentes pagam o preço mais alto pelas disputas entre criminosos. Para contrabalançar essas inimizades mortíferas, a Al-Qaeda estabeleceu alianças igualmente criminosas e destrutivas com organizações como o Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte, o Bonde do Maluco, o Terceiro Comando Puro e os Guardiões do Estado. Essas alianças representam uma confederação do terror que une diferentes grupos criminosos numa rede anti-PCC, facilitando o abastecimento de drogas e armas provenientes de cartéis colombianos e bolivianos, além do infame Polígono da Maconha pernambucano. Cada uma dessas parcerias criminosas representa uma afronta direta ao Estado de Direito e uma ameaça crescente à segurança de milhões de brasileiros que vivem sob a sombra desse império do crime. A expansão territorial da Al-Qaeda, para além das fronteiras da Paraíba, constitui uma das faces mais preocupantes dessa organização criminosa. Em Pernambuco, a facção estabeleceu domínio criminoso em cidades como Goiânia, Camutanga e Afogados da Ingazeira, espalhando seu rastro de violência e destruição social. Nessas localidades, a Al-Qaeda não apenas domina o tráfico de drogas, mas também está diretamente ligada a uma série de homicídios brutais e torturas que demonstram o total desprezo desses criminosos pela vida humana e pela dignidade das pessoas. A invasão criminosa do Ceará, iniciada em agosto de 2023, representa talvez a mais audaciosa e perigosa tentativa de expansão da Al-Qaeda. O anúncio de sua presença no estado foi feito através de músicas postadas no YouTube, utilizando novamente as desprezíveis imagens de Osama Bin Laden como símbolo de intimidação. Esta estratégia de comunicação criminal não apenas demonstra o descaramento dessa organização, mas também revela como ela utiliza a tecnologia e as redes sociais para espalhar medo e recrutar novos membros entre jovens vulneráveis.
As ameaças diretas ao primeiro comando da capital em território cearense elevaram o nível de tensão criminal na região a patamares extremamente perigosos. O Ceará, historicamente dominado pelo PCC, tornou-se um novo campo de batalha onde facções rivais disputam território através da violência extrema, colocando em risco a vida de milhares de pessoas inocentes que se encontram no meio desse conflito devastador. As consequências dessa guerra entre facções já podem ser sentidas no aumento dos índices de violência e na deterioração da segurança pública em todo o estado. A presença criminosa da Al-Qaeda no Rio Grande do Norte completa o mapa de expansão dessa organização destrutiva, criando uma rede criminal que se estende por todo o Nordeste brasileiro. Esta expansão não representa apenas o crescimento de uma facção, mas sim a metástase de um câncer social que corrói as bases da sociedade, destruindo famílias, comunidades e instituições por onde passa. As alianças interestaduais estabelecidas pela Al-Qaeda para facilitar o tráfico de drogas e as ações do novo cangaço demonstram um nível de coordenação criminal que desafia diretamente a autoridade do Estado brasileiro. Essas redes criminosas operam com uma eficiência que envergonha muitas instituições públicas, utilizando tecnologia avançada, sistemas de comunicação criptografada e uma logística sofisticada que permite o transporte de grandes quantidades de drogas e armas através de múltiplos estados. Em 2025, a nova Al-Qaeda permanece tristemente ativa, continuando a espalhar violência e destruição por onde atua. As operações policiais, embora intensas e frequentes, enfrentam enormes dificuldades para desmantelar completamente essa organização devido à sua estrutura pulverizada e à capacidade de regeneração que desenvolveu ao longo dos anos. Em julho de 2025, a Polícia Civil da Paraíba cumpriu 70 mandados de prisão contra membros da facção. Operação que, embora importante, representa apenas uma pequena vitória numa guerra muito maior contra o crime organizado. Os conflitos atuais da Al-Qaeda com o Comando Vermelho atingiram níveis de sofisticação tecnológica alarmantes, incluindo invasões territoriais coordenadas e o uso de drones para monitoramento de rivais e das forças de segurança. Esta evolução tecnológica do crime organizado representa um desafio sem precedentes para as autoridades, que se veem obrigadas a competir com organizações criminosas que dispõem de recursos financeiros praticamente ilimitados, obtidos através do tráfico de drogas e outras atividades ilícitas. A resposta da Al-Qaeda à união entre PCC e Comando Vermelho foi o anúncio de novas alianças criminosas com os Guardiões do Estado e o Sindicato do Crime, criando blocos de poder criminal que fragmentam ainda mais o território nacional e intensificam a violência urbana. Essas alianças representam uma escalada perigosa no poder das facções, que passam a operar como verdadeiros exércitos paralelos, desafiando abertamente a soberania do Estado brasileiro. A violência persistente gerada pelas disputas da Al-Qaeda em João Pessoa e sua contínua expansão territorial tem causado um impacto devastador na sociedade paraibana. Embora programas governamentais como o Paraíba Unida pela Paz tenham conseguido reduzir os índices gerais de homicídios no estado, a presença dessa facção criminosa continua representando uma ameaça constante à segurança pública e ao bem-estar das comunidades. O impacto social da Al-Qaeda transcende os números de crimes e atinge as estruturas mais básicas da sociedade. O aliciamento sistemático de jovens e adolescentes nos presídios superlotados da Paraíba representa uma das faces mais perversas dessa organização criminosa. Esses jovens, muitas vezes oriundos de famílias desestruturadas e comunidades carentes, são seduzidos por promessas falsas de dinheiro fácil e respeito, quando na realidade estão sendo conduzidos para uma vida de violência, prisão e morte prematura.
Estudos acadêmicos têm destacado consistentemente o papel nefasto da Al-Qaeda na nova configuração da violência urbana nordestina. A facção contribui diretamente para as alarmantes taxas de homicídios da Paraíba, que atingem 9 assassinatos por 100.000 habitantes, um índice que coloca o estado entre os mais violentos do país. Cada um desses números representa uma vida perdida, uma família destroçada, uma comunidade traumatizada pela violência criminosa. A influência política exercida pela Al-Qaeda representa uma das ameaças mais graves à democracia brasileira. Durante as eleições de 2024, a facção exerceu controle territorial que resultou no veto a candidatos específicos, manipulando o processo democrático através da intimidação e do medo. Esta interferência criminosa no processo eleitoral demonstra como essas organizações não se contentam apenas em dominar o tráfico de drogas, mas buscam corromper e subverter as próprias bases da sociedade democrática. O controle exercido pela facção sobre territórios específicos e organizações não governamentais revela a extensão de sua infiltração na sociedade civil. Essas ONGs, que deveriam servir ao bem comum, tornam-se instrumentos de legitimação e lavagem de dinheiro para atividades criminosas, pervertendo completamente sua função social e contribuindo para a perpetuação do ciclo vicioso de violência e corrupção. A capacidade de resiliência demonstrada pela Al-Qaeda, mesmo diante de prisões constantes de seus líderes, deve-se principalmente à sua estrutura descentralizada e pulverizada. Esta característica, embora permita que a organização continue operando, mesmo após grandes operações policiais, também revela a profundidade com que o crime organizado penetrou no tecido social nordestino. Cada célula da facção, que continua ativa, representa uma fonte contínua de violência e corrupção que contamina comunidades inteiras. A contribuição da Al-Qaeda para a instabilidade regional do Nordeste não pode ser subestimada. A facção não apenas perpetua a violência em seu território de origem, mas também exporta seus métodos criminosos e sua cultura de violência para outros estados, criando uma rede de instabilidade que afeta milhões de brasileiros. Esta expansão criminal representa uma ameaça direta à segurança nacional e exige uma resposta coordenada de todas as esferas de governo. A realidade brutal imposta pela Al-Qaeda às comunidades sob sua influência é caracterizada pelo medo constante, pela normalização da violência e pela perda de esperança no futuro. Crianças crescem vendo a criminalidade como única alternativa de vida. Jovens são aliciados antes mesmo de completar a maioridade. E famílias inteiras vivem sob a constante ameaça da violência. Esta destruição do tecido social representa talvez o crime mais grave cometido por essa organização: o assassinato da esperança e das possibilidades de um futuro melhor para milhares de pessoas. A Al-Qaeda representa hoje uma das mais graves ameaças à segurança pública, à democracia e à dignidade humana no Nordeste brasileiro. Sua trajetória criminosa, marcada por violência extrema, corrupção sistemática e total desprezo pela vida humana, constitui uma mancha indelével na história da criminalidade nacional. O combate a essa organização criminosa não é apenas uma questão de segurança pública, mas uma necessidade urgente para preservar os valores fundamentais da sociedade brasileira e garantir um futuro digno para as próximas gerações. A realidade devastadora imposta pela Al-Qaeda e outras facções criminosas ao Nordeste brasileiro exige uma resposta contundente e imediata do sistema de justiça nacional. É fundamental que o Brasil adote medidas punitivas muito mais severas e rigorosas contra indivíduos que escolhem integrar essas organizações criminosas, abandonando qualquer vestígio de complacência ou benevolência em relação a quem deliberadamente opta pelo caminho da destruição social.
O atual sistema penal brasileiro tem se mostrado completamente inadequado para lidar com a sofisticação e a brutalidade das facções criminosas contemporâneas. Enquanto criminosos, como os líderes da Al-Qaeda, continuam comandando suas operações destrutivas, mesmo do interior das prisões, fica evidente que as penas aplicadas são insuficientes para desestimular o ingresso nessas organizações e proteger a sociedade de seus efeitos devastadores. É imperativo que o Congresso Nacional aprove urgentemente legislação que estabeleça penas mínimas de 30 anos de prisão para qualquer indivíduo que se declare membro ou participe ativamente de facções criminosas. A gravidade dos crimes cometidos por essas organizações, homicídios brutais, tráfico internacional de drogas, sequestros, extorsões, corrupção de menores e terrorismo urbano, exige uma resposta proporcional do Estado. Não é aceitável que criminosos responsáveis por centenas de mortes e pela destruição de milhares de famílias possam ter qualquer perspectiva de liberdade em prazos curtos. A sociedade brasileira tem o direito de ser protegida definitivamente desses elementos que escolheram declarar guerra ao Estado de Direito. Além do aumento das penas privativas de liberdade, é essencial que sejam implementadas medidas complementares que tornem a vida no crime absolutamente inviável. O confisco total e definitivo de todos os bens de faccionados, incluindo propriedades, veículos, contas bancárias e qualquer ativo que possa ter sido adquirido com recursos provenientes de atividades criminosas, deve ser automático e irreversível. Esses recursos confiscados devem ser direcionados imediatamente para programas de assistência às vítimas da violência urbana e para o fortalecimento das forças de segurança pública. A perda imediata e definitiva de todos os direitos políticos também deve ser implementada como consequência automática da condenação por participação em facções criminosas. Indivíduos que escolhem atacar as bases da sociedade democrática não podem manter qualquer prerrogativa de participação no processo político nacional. Esta medida é fundamental para evitar que o crime organizado continue infiltrando seus tentáculos nas estruturas de poder político e administrativo. O isolamento absoluto desses criminosos em presídios de segurança máxima, sem qualquer possibilidade de comunicação com o exterior, representa outra medida indispensável para quebrar as redes de comando que permitem que líderes presos continuem dirigindo atividades criminosas. As atuais condições carcerárias que permitem que faccionados mantenham controle sobre suas organizações através de telefones celulares, visitas e advogados corruptos devem ser completamente eliminadas através da implementação de sistemas de bloqueio total de comunicações. A criação de presídios federais específicos para faccionados, localizados em regiões isoladas e operados exclusivamente por agentes federais especializados, é fundamental para impedir que essas organizações criminosas continuem crescendo dentro do sistema prisional. Esses estabelecimentos devem funcionar sob regime de disciplina militar, com rotinas rigorosamente controladas e monitoramento constante de todos os movimentos dos detentos. As famílias de faccionados que se beneficiem financeiramente das atividades criminosas também devem enfrentar consequências legais severas. É inaceitável que cônjuges, filhos e parentes próximos continuem desfrutando de padrões de vida luxuosos, mantidos com recursos provenientes do tráfico de drogas e outras atividades ilícitas, enquanto famílias trabalhadoras sofrem com a violência e a insegurança geradas por essas organizações criminosas.
A implementação de programas de recompensa financeira para informações que levem à captura de líderes de facções deve ser massivamente ampliada, oferecendo valores significativos que tornem atrativa a colaboração da população com as forças de segurança. Simultaneamente, deve ser criado um sistema de proteção absoluta para informantes e testemunhas, garantindo que pessoas corajosas que decidam colaborar com a justiça tenham sua segurança permanentemente assegurada. O monitoramento eletrônico permanente de todos os ex-faccionados que eventualmente sejam libertados deve ser obrigatório e vitalício, sem qualquer possibilidade de remoção ou suspensão. Esses indivíduos demonstraram sua disposição para atacar a sociedade e, portanto, devem permanecer sob vigilância constante para evitar reincidências que possam custar vidas inocentes. A educação pública deve incorporar disciplinas obrigatórias sobre os perigos e consequências devastadoras da participação em facções criminosas, alertando crianças e adolescentes desde cedo sobre os riscos de envolvimento com o crime organizado. Estas disciplinas devem apresentar casos reais de jovens cujas vidas foram destruídas pela criminalidade, desmistificando completamente qualquer glamorização da vida no crime. A responsabilização criminal de artistas, influenciadores digitais e produtores de conteúdo que fazem apologia às facções criminosas também deve ser implementada imediatamente. É inadmissível que músicos continuem produzindo e divulgando canções que exaltam criminosos e romantizam a violência, contribuindo diretamente para o recrutamento de novos membros por essas organizações destrutivas. A criação de varas especializadas exclusivamente no julgamento de crimes relacionados a facções, com juízes especializados e protegidos por esquemas de segurança rigorosos, é essencial para acelerar os processos judiciais e garantir que criminosos não permaneçam impunes devido à lentidão do sistema judicial. Esses juízes devem ter autonomia total para aplicar as penas máximas previstas em lei, sem qualquer interferência ou pressão externa. O investimento massivo em inteligência policial e tecnologia de monitoramento deve ser prioridade absoluta dos governos estaduais e federal. É fundamental que as forças de segurança tenham acesso às mais modernas tecnologias de interceptação de comunicações, reconhecimento facial, análise de dados e rastreamento digital para identificar, localizar e capturar membros de facções antes que possam causar mais danos à sociedade. A cooperação internacional no combate ao crime organizado deve ser intensificada drasticamente, especialmente com países fornecedores de drogas e armas que abastecem as facções brasileiras. Acordos bilaterais para extradição imediata de criminosos e confisco de ativos no exterior devem ser negociados e implementados com urgência para impedir que líderes de facções encontrem refúgio em outros países. A implementação de todas essas medidas rigorosas representa não apenas uma questão de segurança pública, mas uma necessidade moral para preservar os valores fundamentais da civilização brasileira. A sociedade não pode continuar convivendo passivamente com organizações criminosas que destroem famílias, corrompem jovens e aterrorizam comunidades inteiras. É chegado o momento de adotar uma postura inflexível contra o crime organizado, demonstrando que o Estado brasileiro não tolerará mais a existência dessas organizações destrutivas. O futuro das próximas gerações depende das decisões que tomamos hoje em relação ao combate às facções criminosas. Cada dia de hesitação, cada medida adiada, cada pena branda aplicada representa uma vitória dessas organizações criminosas e uma derrota da sociedade civilizada.
É fundamental que todos os brasileiros de bem se mobilizem para exigir de seus representantes a aprovação urgente de leis mais severas e a implementação rigorosa das medidas necessárias para exterminar definitivamente essas organizações do terrorismo urbano. A Al-Qaeda e suas congêneres representam o que há de mais vil e destrutivo na sociedade contemporânea. Sua existência é uma afronta à dignidade humana, um ataque direto às famílias brasileiras e uma ameaça constante à paz social. Somente através de medidas punitivas extremamente rigorosas, aplicadas sem qualquer hesitação ou complacência, será possível devolver ao povo brasileiro o direito básico de viver em segurança e dignidade. Se você concorda que é necessário endurecer as penas contra faccionados e implementar medidas mais rigorosas para proteger nossa sociedade dessas organizações criminosas, comente sua opinião, curta este conteúdo e compartilhe com seus contatos para que mais pessoas tomem consciência da urgência desta questão. Apenas através da mobilização popular será possível pressionar as autoridades a adotarem as medidas necessárias para acabar definitivamente com o terror imposto por essas facções criminosas. Sua participação é fundamental para construirmos um Brasil mais seguro e justo para todos.